Na semana passada nós conversamos um pouco sobre liquidez de ações e fundos imobiliários. Mas hoje nós iremos nos deter aqui e conversar um pouco sobre os indicadores dos fundos imobiliários. Para que uma pessoa viva de renda passiva, ela tem que aprender essas métricas para que ela possa ter uma grande alavancagem em sua liquidez da sua carteira de investimentos, ok? Então é isso. Nós temos que estudar e analisar muito bem antes de escolher um fundo imobiliário com essas principais métricas. Primeiro nós temos o DI, que é o DY, que significa o quanto aquele fundo está te pagando, me pagando anualmente. Ao exemplo, se um fundo está com a rentabilidade de pagando 12%, melhor dizendo, para que fique mais simplificado, 10% ao ano, significa o seguinte: ele está nos pagando 1% ao mês. Isso é simples, né? Então nós temos esse DY, que o DI significa a porcentagem que ele vai nos pagar ao longo do ano, que a gente pode fazer uma base para que nós venhamos ter a consciência de quanto está nos pagando nos 12 meses, a porcentagem. E em segundo nós podemos ver o PVP, que significa preço do valor patrimonial. Quanto o fundo imobiliário está rentável para te pagar, ok? Por exemplo, se o fundo imobiliário está no preço de 1, significa que ele está no preço justo dele. Se ele está de 1,01, é porque ele está caro. Agora, se ele está de 0,99, 0,98 abaixo um pouco, ele está descontado. Isso é um indicador de preço sobre valor patrimonial, para que nós venhamos entender se ele está caro, valorizado, ou se ele está no seu preço ideal. Ok? Então lá na frente nós iremos descobrir e analisar sobre valores de fundos imobiliários, de um, por segmento nós iremos descobrir. Nós temos também que analisar a vacância desse fundo, se ele está com a vacância negativa ou positiva. Segundo Benjamin Graham, uma vacância para estar positiva, ela tem que estar no mínimo 5%. 5% da vacância é tolerável. Agora, claro, a gente analisando o histórico, o porquê que ele está com essa vacância, porque muitas vezes pode ser calote de inquilino, ou pode ser aluguéis vagos. Tem vários motivos, de acordo com o segmento de cada fundo imobiliário. Nós temos também que analisar o CAPRAT. O que significa isso? O CAPRAT significa o quanto aquele fundo ele é rentável, o quanto ele pode nos dar de retorno. Então nós temos que analisar muito bem, ver o histórico, ver o RI de cada segmento, de cada fundo imobiliário, para que nós venhamos entender se esse é um fundo rentável, que pode valorizar, que pode nos dar segurança, ok? Nós também temos que entender
sobre o dividendo mensal, né, de cada cota. Se essa cota ela está de acordo com o balanço de dividendos pagos, e para que nós não venhamos cair em uma casca de banana, para que nós não venhamos ter um prejuízo lá na frente, nós temos que analisar bem. Nós temos também que analisar e olhar a liquidez. Nós já olhamos na aula passada, na terceira aula desse canal, falamos um pouco sobre liquidez de fundos imobiliários e ações, mas hoje nós estamos falando sobre fundos imobiliários, para que nós venhamos aprender a viver de renda passiva. Então, na realidade, nós temos que olhar para a liquidez com um olhar sensível. Por quê? Porque a liquidez é algo muito importante. Por quê? Porque ela vai nos dar estabilidade de compra e venda. No mínimo, o ideal no mínimo é que tenha 500 mil cotas em liquidez, mas o melhor é que tenha no mínimo 1 milhão de cotas no mercado financeiro, sendo como troca e venda, sendo negociada na Bolsa de Valores diariamente. A gente pode ver isso aí lá na parte principal, na primeira, assim como a gente vê em alguns, logo quando a gente entra em alguns sites como Investidor 10, como Status Invest, ok? A gente pode ver isso aí, a gente pode dar o segmento. Agora o bom é, por exemplo, o MXRF11, ele está atualmente com 10 milhões de cotas vendidas no mercado de ações, nas cotas de fundos imobiliários. Porque aqui é um canal onde te ensina a viver de investimentos de forma certa e também para ter uma comunicação certa lá na frente com pessoas ou até mesmo com negócios, ok? Então esse é o sentido. Então já vá sentando seu dedo no like, deixando seu comentário, ativando o sininho e ativando as notificações para receber todos os vídeos, porque isso é importante para que o YouTube recomende para outras pessoas. Então já vá fazendo isso e já vá também compartilhando com a pessoa que você acredita que tem potencial para viver de renda passiva, de investimentos que são favoráveis para o seu crescimento, para a sua família, para que te faça uma pessoa bem-sucedida. Então falamos sobre liquidez, como nós, na realidade a gente só relembrou o que a gente já havia conversado na aula passada. E nós também temos que analisar sobre a alavancagem, ou seja, naquele gráficozinho quando tem sobre proventos, nós temos que analisar se aquele gráfico está elevado ou muito à queda. Por quê? Porque isso é muito importante, porque a gente vai ver se esse fundo ele está passando por muitas valorizações ao longo dos tempos, se ele está apto para crescimento. Então é muito importante, também é algo importante que a gente pode estar analisando. E o segmento desse fundo, se ele é de shopping, se ele é de lajes corporativas, se ele é de setor industrial, se ele é de setor do agronegócio, se ele é de fundo de papel, sobre crise e CRAS. Então nós temos que analisar esse segmento de acordo com nossos interesses, de acordo com nossa estratégia. Então forte abraço, já vá deixando seu dedo aí posicionado para
se inscrever no canal, ativar o sininho em todas as notificações, deixar seu comentário, porque o seu comentário é muito importante para que nós venhamos melhorar esse canal. Somos pequenos, então precisamos melhorar, avançar, e precisamos de você para que nos ajude a melhorar. Então já vá deixando seu comentário, deixando seu like e vá ativando o sininho, todas as notificações, ok? E vamos lutar e vencer, porque eu sou igual a você. Eu sou uma pessoa que luto, que quero vencer, então vamos vencer juntos, ok? Um forte abraço, que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Com fé e amor no Senhor, para que nós venhamos ter cada dia mais capacidade e sabedoria para investir, ok? Deus te abençoe sempre.